E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Igor Reflexões. Esse vídeo basicamente é: não tenha medo, tá bom? De nada, tanto relacionado a medo de tentar, tanto relacionado a medo do futuro. E aqui no meu celular eu anotei alguns tópicos, que são tópicos que são coisas que têm feito aí muita gente ter medo, tanto na questão de pessoas da geração Z, quanto pessoas mais velhas. Medo do futuro, medo do desconhecido e por aí vai. Primeiramente, eu quero deixar destacado aqui que o objetivo desse vídeo é falar relacionado a coisas que estão acontecendo no mundo, mas que a gente não deve ter medo de coisas que a gente não tem controle e de que a gente precisa ter fé em Deus, tá bom? Por isso, eu tô falando aqui no Deus da Bíblia. Não tô falando nada relacionado à religião nem igreja. Então, se você não acredita na Bíblia, provavelmente esse vídeo não é pra você, tá bom? Já vou avisando logo. Então vai que eu falo aqui muito de Deus e se não acredita nisso, em Deus, ser um ateu, por exemplo, então esse vídeo aqui não seria pra você, tá bom? Mas vamos começar. O primeiro tópico aqui, que tem feito muitas pessoas terem medo, é sobre crises geopolíticas e econômicas. Então a gente tem visto aí muitas coisas relacionadas a Groenlândia, Venezuela, Brasil. Teve até um vídeo aqui que eu já fiz nesse canal aqui que eu falo sobre o mundo em 2026, que eu falei sobre Copa do Mundo, que eu falei sobre política, eu falei sobre crise. E tem muitas crises realmente acontecendo no mundo todo, relacionada à bolha de inteligência artificial, sobre empresas que estão super valorizadas e pela questão da dívida de países e inflação que está corroendo o mundo todo. Então isso pode acabar estourando. E isso tem feito muitas pessoas terem medo, tá bom? E relacionado à guerra, né? Quem que não tem medo de guerra? Pô, guerra, muita gente morre, acontece muitas coisas, muitas coisas ruins, e que de certa forma isso vai gerando medo na gente. Tem relacionado a trabalho por conta de inteligência artificial, indústria 4.0 principalmente, que já tem sido implementado em muitos mercados para fabricação de produtos. Não ainda em relação a serviço, mas que, por exemplo, aqui no Brasil esse ano mesmo eles estão começando a colocar, né, jogar imposto nas costas de quem oferece serviço. Então até quem oferece serviço vai ser perseguido. Relacionado também à crise climática e ambiental, que muita gente tem medo de aquecimento global. E a gente sabe também que as coisas não é bem assim, né, como eles falam. Relacionado a medo da incerteza e medo do desconhecido. Mas eu quero deixar bem claro aqui, relacionado a isso, que assim, se você acredita em alienígena, tipo, que eles são seres superiores que você, que eles veio de uma outra galáxia, e se você tem vontade de se ajoelhar para esses caras, se você tem vontade de abaixar a cabeça para esses caras, aí já é um problema seu, sabe? Eu acho que já seria algo. Não é o objetivo desse vídeo. Então, se você tem algum tipo de medo de alienígena, de seres que tem vindo aqui nesse mundo, que está entre nós, cara, não fica com medo não. Se você realmente tem Deus no seu coração, se você realmente acredita no Criador dos céus e da terra, você não pode ter medo disso não, cara. Você é maior que isso aí. Então, vamos parar de medo de alienígena, que a verdade será revelada. Com certeza a verdade será revelada. Com certeza eles vão mostrar o que tem nesse mundo aqui. Mas isso não precisa te dar medo, cara. Isso na verdade deveria te dar, de certa forma, um pouco de alegria. Porque pelo menos eles estão mostrando algumas verdades desse mundo. Nem todas, né, eles vão falar. Medo também de solidão e conexão humana. Então hoje em dia tem muitas coisas superficiais e nada relacionado à conexão. E eu tenho visto, o YouTube às vezes me recomenda vídeos que às vezes eu entro só por curiosidade. Que às vezes é homem falando mal de mulher e mulher falando mal de homem. Eu realmente não entendo o porquê que tá acontecendo essa guerra entre homem e mulher. Por quê? Porque assim, o mundo depende do relacionamento do homem e a mulher.
Para que crianças continuem nascendo, precisa desse relacionamento. Se não tiver esse relacionamento, é o fim da humanidade, acabou. Talvez tenha pessoas nesse mundo que queiram isso, mas não é porque eles querem isso que você tem que aceitar isso. Você tem que ir nisso. Sim, tem mulheres que não têm características tão boas e tem homens que não têm características tão boas. Então a única coisa que a gente pode fazer é tentar melhorar. Ah, mas eu não consegui namorar e casar com uma bonita. Então namore e case com uma feia. A feia pode ficar bonita. Ah, mas eu queria o homem de 2 metros de altura, que fosse rico, bonito, não consegui. Então você vai ter que ir em outro. Um cara que não seja, sei lá, tão rico, tão bonito. Infelizmente, essa é a vida. A vida é baseada nisso. Então, o que eu tô querendo deixar nesse vídeo aqui é coisas relacionadas que a gente não pode ter medo do futuro. A gente não pode ter medo de tentar. E de certa forma, tem muitas redes sociais, tem muitas big techs que acabam nos induzindo a ter certos tipos de pensamento. E isso acaba gerando medo na nossa mente. Só que a gente precisa entender que tanto o medo quanto o desejo é uma emoção que cria realidade na nossa vida. E eles provavelmente vão tentar criar realidade através do medo e do desejo das pessoas. E você não pode ser usado, cara. Tipo, essa é a minha visão, essa é a minha opinião. Porque a partir do momento que a gente tem medo, a gente passa a dar o nosso poder para outras pessoas. Porque aquele medo que eles implantaram na nossa mente vai ser o que vai acontecer. Então se a gente ficar com medo de, inteligência artificial, indústria 4.0, robô, aliens, o futuro incerto, o que vai ser plantado aí depois do fim do capitalismo, não sei. A gente só não pode ter medo, a gente tem que entender que o Criador dos céus da terra está no controle de tudo. Então a gente tem que depositar a nossa fé em Deus, não em dinheiro, não em tecnologia, não em inteligência artificial, não em automação. Por quê? Porque eles vão usar eles vão usar a sua própria fé contra você mesmo. Isso vai ser um medo gerado e uma realidade automaticamente criada, tá bom? Então, não estou falando que você não deve usar isso. Use isso como ferramenta. O dinheiro, pessoal, ele é uma ferramenta. O dinheiro sozinho, ele é neutro. Ele é neutro, ele não serve para nada sozinho. Mas ele pode ser usado tanto para o bem quanto o mal. Então, você tem essa oportunidade de usar o seu dinheiro tanto para o bem quanto para o mal. Então, essa é a escolha que a gente tem que saber em o que fazer com as ferramentas que foi dado a nós. Porque eles não podem vir aqui e te obrigar a fazer coisas ruins, cara. Hoje em dia não acontece isso. Eles podem te induzir, te influenciar. Mas é por isso que a gente está nesse mundo. Por, de certa forma, uma prova. Porque Deus ele não precisa provar ninguém. Mas a vida é uma provação. A vida está te testando toda hora. Tem que ver se você vai cair ou não, cara. Aí é com você. Mas não tenha medo do futuro. Não tenha medo de tentar coisas novas. Não seja tão influenciado, não idolatre outras pessoas, tá bom? Seja influência de Instagram, seja youtuber, seja empresário, seja cantor, seja jogador de futebol, seja o que for. A única coisa é que a sua atenção tem que estar no Criador dos céus da terra, tá bom? Leia a Bíblia, medite, ore e provavelmente, e se você puder, faça jejum, principalmente de coisas que você tem desejo em comer, que você é meio viciado, sei lá. Eu faço relacionado a refrigerante. Você pode escolher o seu e fazer. Que é coisas que você pode fazer todo dia e você mostrar que você pode ter, de certa forma, controle de si mesmo, tá bom? Eu escolhi refrigerante porque eu era viciado em refrigerante Coca-Cola. Mas você pode escolher. Seja, sei lá, café, seja, sei lá, se você gosta muito de comer alguma coisa que te faz mal. E você tem que escolher. Aí você escolhe alguma coisa. Mas a única coisa que a gente não tem que ter é medo. Não temas. A única coisa que você tem que temer, e não é nem temer, é questão de você ter respeito, é o Criador de Deus da Terra. É a única coisa. Você não pode ter medo de tentar, você não pode ter medo de falhar. Busque sempre fazer o que é certo. E você vai ser recompensado, tá bom? E essa é a mensagem do vídeo. Não tenha medo do futuro, não tenha medo de ferramentas que estão aí para ser usadas, não para ser possuídas por elas. Você tem que possuir.
não deixar elas te possuir, tá bom? Então, tenha na sua mente que você é maior que tudo isso. E não é porque você, por causa que o seu ego tá agindo em você, mas por causa que você tem Deus no seu coração, porque você é o templo do Espírito. Se você tem Deus no seu coração, e Deus é maior que tudo, você automaticamente é maior que tudo. Deus é grande, você é pequeno. Não tô falando que você é grande, mas que você não precisa ter medo dessas coisas, tá bom? Ah, mas eu não acredito muito em casamento hoje em dia, eu não acredito em dinheiro, na economia, eu não acredito na família tradicional. Cara, vai fazendo o que você pode fazer. Pequenos detalhes, pequenos hábitos que você vai conseguindo desenvolver a crença de não medo, mas a crença de coragem dentro de você, tá bom? Então, essa é a mensagem desse vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau. Falou!